Edu, no jogo de hoje, a estratégia e o preparo físico, na minha opinião, determinaram o resultado da partida. Eu não estou desmerecendo a vitória da Ferroviária, que foi construída com, repito, estratégia, execução e mais competência nas conclusões do que o Guarani fez. Não dá para contestar os 2-0. Apesar da posse de bola muito grande do Guarani no primeiro tempo, no segundo tempo com 2 ou 3 oportunidades, já havia acontecido no primeiro tempo 2 ou 3 oportunidades, só que o Guarani não conseguiu colocar a bola para dentro do gol. E isso no futebol é determinante. Se você não tem competência na finalização, você pode ter 85% de posse de bola que você vai ter problema no jogo. Tem que ser efetivo. E no jogo de hoje, o Guarani não foi efetivo. Vários aspectos atrapalham. Primeiro, o Guarani tomou muito rapidamente, a 4, 5 minutos, o primeiro gol de um pênalti que não existiu. Então, até você retomar a parte anímica, de tranquilidade, de confiança, apesar que o Guarani fez um bom primeiro tempo, demora uns 10, 15 minutos para você, né? Você dá aquela balançada, tomamos o gol muito rápido, não poderia acontecer. E depois disso, o que a Ferroviária fez? Foi para trás. 2 linhas e 4, velocidade, não é? E fez isso até o segundo tempo, até o final da partida. Quando veio o intervalo, 1-0 para a Ferroviária, o que eu esperava? Eu esperava um Guarani agressivo e mais intenso. As pernas não deixaram. O Guarani não conseguiu ser intenso e essa era a necessidade do jogo. A zaga da Ferroviária, ela pediu o jogo todo para ser pressionada e para entregar. Mas o Guarani não tinha força física para fazer isso. Esse era o segredo do jogo, marcar a saída de bola, dar sufoco na Ferroviária, que o gol aconteceria. Na parte final da partida, o Guarani não teve pernas. O Jairo mexeu no time, eu acho que subiu, melhorou a parte física, mas na parte técnica, Edu, não foi suficiente para poder equilibrar a partida. Incontestável a vitória da Ferroviária. Eu repito, no jogo de hoje, você não pode tirar conclusões sobre o trabalho. Eu acho que o trabalho do Jairo foi muito bom, o trabalho desses meninos tem que ser valorizado. E respondendo à sua segunda colocação, Edu, tem vários jogadores com possibilidade de subir. Eu acho que o setor defensivo tem jogadores interessantes, meio-campistas interessantes. O meu destaque é para esse número 10, o Vitor Albanês, que hoje jogou, entre aspas, um sacrifício. Ele que saiu machucado no jogo contra o Atlético Mineiro. Se esse menino está inteirão, a conversa poderia ser diferente. O C não joga, mas o que eu enxergo? Esse time do Guarani é muito diferente dos últimos times que eu assisti nas últimas Copas, né, nas últimas copinhas. Muito diferente. Se os jogadores vão ter oportunidade e vão vingar no time de cima, é uma outra conversa, é um outro capítulo. Mas que gostaria muito, e eu acho que com o Maurício Souza isso pode acontecer. Tem grandes chances. Se a garotada tiver chance no time profissional, tem muito garoto desse time aí, Edu, que vai ser titular no time principal do Guarani. Olha, o Maurício Souza, técnico do Guarani, vai ser muito cobrado, viu? Que a meninada é boa, a safra é boa, a Copa serviu então para dar essa visibilidade e